Quem me conhece sabe que eu sou um mensageiro, eu sou um carteiro. Eu não sou pastor de igreja. Enfim, aquilo que o Senhor me inspira para pregar, aquilo que Ele me contar, eu saio contando. E eu vou sair contando o que Ele me contou até Ele me contar outra coisa. Quando Ele me contar outra coisa, eu saio contando. E é assim que eu fluo com Deus. Cada um tem a sua pira com Deus, enfim. E eu respeito todas elas. Mas eu preciso respeitar a minha também. E é assim que eu funciono. E tem algo que, enfim, Deus colocou no meu coração desde a semana passada. Eu voltei de um período de férias, e férias para mim é sagrado. Não sei se você percebe, mas o dia que Deus abençoou e santificou não foi o dia do trabalho, foi o dia do descanso. E é isso que a gente menos sabe fazer. Então, se eu fosse você, eu dava mais valor para o seu descanso. Eu entendo que períodos de descanso, eu vou imitar Deus. Ele falou para a gente ser como Ele é. Eu pontuo meu ano com minhas férias. E eu sei exatamente quando é que eu vou parar para descansar. Então, até lá, eu procuro concluir o que Deus me confiou para fazer, para que eu não vá com nada pendente e para que eu chegue nesse lugar de descanso e possa contemplar aquilo que foi feito e perceber que foi bom. E ser grato a Deus e me entregar nas mãos dEle, porque enquanto eu descanso, Ele está trabalhando em mim, sem eu nem ver. Amém? É no descanso profundo que Deus abre você, arranca alguém de dentro de você, enfim. É no descanso profundo. Então, quando você acorda, você é diferente. Você volta para fazer a mesma coisa. Você não volta para o dia 8º, você volta para o primeiro dia de novo. Depois do 7º não tem o 8º. Que conta louca é essa, né? Depois do 7º dia não tem o 8º, tem o primeiro de novo. A gente entra em outro ciclo. Então, eu tenho a tendência de enxergar meus períodos de descanso como batismos. Como períodos em que a gente simplesmente deixa algo velho para trás e abraça o novo que está chegando. Eu estou voltando para um período desse. Acabei de voltar de férias e eu estou aprendendo a enxergar o mesmo ambiente de uma forma completamente diferente, porque Deus trabalhou em mim em áreas que eu nem sei ainda. Então eu preciso encontrá-las e descobrir o que é que Deus está fazendo. Mas uma dessas coisas que Deus tem feito em mim, eu tenho pedido para Ele, é que Ele me... Enfim, eu sou um evangelista, mas a gente não está... deixa eu usar a palavra certa. A gente não está travado em simplesmente fazer uma coisa só. Porque o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, ele é formado de apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Então, se a gente entende que a gente faz parte de um corpo integral, de um corpo completo, você pode fluir de diversas formas. E eu tenho pedido para Deus, não para ser profético no sentido do assim diz o Senhor, mas ser profético no sentido de ler os tempos e conseguir entregar algo que seja pontual para a igreja. Não simplesmente uma palavra legal, porque a palavra é boa. Eu posso pregar qualquer texto da Bíblia e ele é bom. Amém? Ela é toda boa para o ensino, ela é toda boa para alimentar. Mas existe algo pontual, existe aquilo que o céu está falando sobre a terra. Eu acho que, de uma maneira talvez única na história, a gente tenha visto a terra inteira focada num assunto, focada num problema, focada procurando uma solução. Um período que a gente emergiu desde o ano passado, onde presidentes não sabiam o que fazer, generais não sabiam o que fazer, reis não sabiam o que fazer, cientistas não sabiam o que fazer, médicos não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Então a gente tenta fazer alguma coisa para pelo menos dizer que a gente está fazendo alguma coisa, mas na real ninguém sabe o que fazer. E esse período está dando sinais de que está passando. Essa pandemia, ela parece, está dando os primeiros sinais de que está passando. Você está num lugar com algumas restrições, mas ainda está cheio, já está cheio. Outros lugares estão abrindo. Você consegue já ver um jogo de futebol no exterior completamente lotado. A Série B já abriu para público. A Libertadores também. Você começa a ver sinais de que esse tempo está passando. Só que ele ainda não passou. E se ele ainda não passou, não é para me alarmar, mas é para me deixar alerta de que algo que precisava acontecer em mim ainda tem tempo de acontecer. Amém? Esse tempo que a gente viveu, ele não simplesmente teve a mensagem de morte, porque realmente muita gente morreu, mas você está vivo. Então, o que atingiu muitos lugares, muitas casas, e eu respeito a dor do outro, de certa forma você atravessou esse tempo, está atravessando esse tempo, deixa eu colocar isso,
numa ação. Estamos atravessando esse tempo porque esse tempo ainda não terminou. Amém? Então, assim, um período que tem som de morte, cheiro de morte, notícia de morte, isso se parece demais com um fim. Eu me lembro que quando a pandemia começou, muita gente perguntava, será que não é o fim dos tempos? E quando as pessoas pensam de fim dos tempos, elas pensam em tudo acabar de uma vez. Mas eu gosto da expressão que é no plural, fim de tempos. Então eu entendo que um tempo está terminando. Realmente tem um tempo terminando. Ou seja, nós de certa forma estamos sendo batizados. Assim como o povo de Israel foi batizado quando atravessou o Mar Vermelho, foi batizado quando atravessou o Jordão. Amém? Existem períodos onde tudo acaba e tudo recomeça. E como quando o povo estava diante do monte e o povo teve medo de falar com Deus, ali tinha um batismo para o povo. Aquele povo ia deixar de ser um povo que simplesmente ouve recado da parte de Deus por um homem, ia ser um povo que se tornaria um povo capaz de ouvir a voz de Deus como Moisés ouvia. O povo não quis passar por esse batismo, só Moisés passou. A aparência de morte, se Deus falar conosco, a gente vai morrer. E fica sempre aquela pergunta, será que esse povo não estava certo? Porque eu acho que toda vez que a gente passa por um período como esse, o velho morre. O novo acontece, dentro da mesma pessoa. Então, a gente precisa perder o medo de morrer na presença de Deus. Porque eu acho que só essa morte com a qual o Senhor nos mata diariamente é capaz de falar de um homem que era assassino e chamar ele de o homem mais manso sobre a face da terra. O assassino morreu, o homem mais manso nasceu a partir da presença. Ou seja, batismo, ele fala de novo nascimento, e novo nascimento tem a morte do velho. Quando a gente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está deixando uma velha natureza morrer e a gente está nascendo para uma nova natureza, ou seja, dentro de você algo morreu. Então, assim, a gente ainda está atravessando esse tempo, amém? É um tempo que tem som de morte, notícias negativas, mas como diz uma música de uma ministra americana que eu gosto muito, chamada Misty Edwards. Ela tem uma música que chama Only a Shadow, que significa só uma sombra. E, cara, meditando sobre esse tempo e falando para vocês dessa música, o Senhor me trouxe para o Salmo 23, que é o que a gente vai meditar aqui nessa noite, quando fala de um vale de sombra de morte. E o que ela diz nesse refrão dessa música é algo muito interessante, que fala, ainda que eu ande pelo vale, é só uma sombra. Amém?